Olá meninas, tudo bom? Pronto, hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho dessa maquiagem maravilhosa. Ó, dá uma olhadinha. E um pouquinho do testemunho que Deus fez comigo no Congresso de Mulheres. Então, se você quiser aprender como faz essa maquiagem, que eu já deixei como sugestão para você ir lá pro Congresso, né? Se você quiser. E saber um pouquinho do que Deus fez na minha vida nesse Congresso. Então, vem comigo. Vamos lá? Então, vamos começar? Bom, não sei se vocês já ouviram falar sobre o Congresso de Mulheres, mas há muito tempo atrás eu descobri que existia o Congresso de Mulheres. Se eu estiver olhando assim um pouquinho pra cá, é por causa do espelho que tá aqui atrás, tá? Eu vou começar com essa sombra, é um marronzinho bem clarinho pra eu começar de fundo, pra começar o meu esfumado. Congresso de Mulheres. Pra mim foi uma experiência única. Primeiro porque eu começar esfumando côncavo. Quem não sabe o côncavo é aqui, ó. Você toca aqui nesse ossinho e desse ossinho você puxa. E aí você vai começar a esfumar o seu côncavo aqui, ó. Bem aqui. Então, 2009 foi a primeira vez que eu fui para um congresso de mulheres. Primeiro eu nem sabia o que era, né? E aí me chamaram. Eu tava começando a ir pra igreja. E aí me chamaram e eu disse, tá, vamos nessa, né? Eu sempre fui de sair com o povo. Tava querendo me enturmar, né? Tava chegando agora na igreja, eu disse, vamos embora. Mas eu não conhecia o que era o Congresso de Mulheres. Ouvi falar, né, que era uma reunião de mulheres, que era muito bom e tal, que era uma coisa imperdível. Mas eu não tinha nem noção do que eu ia viver lá naquele congresso. E eu garanto a você que foi algo muito sobrenatural na minha vida. Agora eu vou mudar, vou pegar uma sombrinha mais escura. Esse marronzinho aqui, tá? Da Mary Kay. Pra eu poder escurecer mais um pouquinho aqui o meu esfumado. Então, eu fui participar desse congresso. Eu nem sabia o que ia acontecer, nem o que Deus ia fazer na minha vida. Eu simplesmente cheguei lá e começou as ministrações, começou a música. E foi o primeiro congresso que eu fui, né? Quando eu cheguei lá, começaram as ministrações e aí Deus começou já a falar comigo. Mas nesse dia aconteceu algo de especial. Tinha uma bispa que foi lá ministrar, bispa Ana Maria Almeida, se eu não me engano. Eu vou deixar a foto dela aqui, qualquer coisa pra vocês. E ela começou a ministrar e foi falando, e ela chegou num ponto bem específico, onde ela disse assim, onde ela começou a ministrar sobre a área financeira. E eu era uma menina, posso ter essa carinha assim, né, de menina, mas eu já tenho 25 anos, pra quem não sabe. Sou casada, já tenho um filho, graças a Deus. Mas ela começou a ministrar sobre a área financeira. E ela fez uma coisa muito profética. Agora eu tô passando uma sombra clarinha, opaca, tá, gente? É um begezinho, meio rosado. E ela começou a ministrar sobre a área financeira. E ela começou a contar o testemunho dela. E ela disse, né, que ela trabalhava muito, ela se desgastava muito no trabalho, ela não estava conseguindo cumprir a missão dela, cumprir o chamado dela por conta do trabalho. E ela orava muito a Deus, querendo entender o propósito dele para a vida dela e para o ministério dela. E emprego hoje tem que ser bênção de Deus, né? Ele é uma bênção de Deus na nossa vida. E aí ela começou a ministrar sobre isso e ela disse, eu vivia para o meu trabalho. Eu vivia para o meu trabalho me consumia em tudo. E ela disse uma coisa que foi muito interessante, ela disse, você não tem que viver para o trabalho tem que ser uma graça na sua vida. E ela disse que depois disso, Deus ele abriu uma porta para ela, que ela passou no concurso e depois que ela passou nesse concurso, ela começou a trabalhar 3 vezes na semana e ganhando 3 vezes mais do que ela ganhava naquele antigo emprego. E eu tava ouvindo aquilo e aquilo mexeu muito comigo, porque
A minha vida toda eu vi o que era o trabalho, né? Minha mãe saía logo cedo, voltava tarde da noite não, né? Chegava assim à noite cansada. E eu sei o que é você viver para um emprego. E eu disse, meu Deus, como é isso? Eu quero saber o que é isso. E naquele momento, quando ela disse assim, você não tem que viver para um emprego, mas você tem que viver a graça do seu emprego, a graça de Deus no seu emprego. Eu comecei a entender o propósito disso. E aí ela fez um ato profético. Na hora ela dizia assim, ela perguntou, quem aqui, qual é a mulher aqui que tem uma nota de 100 reais na carteira? Por incrível que pareça, mulheres, nenhuma tinha. Sério, nenhuma mulher tinha uma nota de 100 reais naquele momento. E ela disse, como assim? Como assim vocês não têm? E foi algo muito marcante. Peraí, eu tô escolhendo aqui o pincel. E aí ela disse assim, eu vou usar um pouquinho desse preto agora. E ela disse assim, Deus, ele pode mudar a sua história hoje. Deus, ele pode mudar a sua vida hoje. E ela fez esse ato profético, ela chamou todas as mulheres lá na frente. Todas. Inclusive eu era nova convertida, né? Eu não entendia muito, não estava entendendo muito o que era aquilo. Mas eu fui, porque eu acreditei na palavra dela, eu acreditei no testemunho que ela deu naquele momento. E ela chamou todo mundo e ela disse, vamos fazer um ato profético aqui, vamos fazer uma coisa que deixa tocando no meu coração. E ela disse assim, quem não tem nenhum real, pode vir aqui pra frente também. Ela falou bem assim mesmo. Quem não tem nada, vem aqui pra frente também. E a gente vai fazer algo que a gente nunca fez. Se você tem um dinheiro a mais, você vai entregar na mão daquela pessoa que não tem. Porque hoje todas nós vamos ofertar para que exista uma reviravolta na nossa vida, para que exista uma reviravolta nesse momento. Porque Deus, ele quer agraciar a mulher, seja na área financeira, na área emocional, seja em qualquer área, mas só que nós precisamos gerar essa fé. Nós precisamos gerar esse momento, porque tudo que Deus quer para nossa vida já existe. Eu tô colocando só um pouquinho aqui desse vinhozinho aqui, só para ficar bonitinho. E fazer uma transição aqui bonita, tá? E ela fez isso e naquele momento foi a coisa mais linda que eu já vi. Todas as mulheres, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum medo de, tô entregando meu dinheiro. Será que essa pessoa vai colocar mesmo na oferta? Será que ela vai colocar? E eu vi todas as mulheres ali, elas colocando diante de Deus os seus sonhos, colocando a sua vida. E desse momento eu também coloquei a minha vida diante de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Algo que Deus fez naquele momento foi o primeiro passo. E depois disso, todas as portas começaram a se abrir na minha vida. Eu comecei a entender o propósito de Deus. Vou colocar um pouquinho de lápis bege na linha d'água, só para abrir um pouquinho o olhar. Assim, ó. Comecei a entender o propósito de Deus para minha vida. O quanto Ele queria fazer por mim. E foi ali que Ele começou a fazer. Depois dali, depois daquele dia, eu nunca mais perdi nenhum congresso de mulheres. Porque aquilo marcou muito a minha vida. E logo após aquilo, Deus começou... Tô colocando aqui o delineador, tá? Deus começou a abrir... Eita, é complicado passar o delineador falando, viu, galera? Só um instantinho. Deus, ele começou a abrir portas na minha vida. Porque um dia eu me coloquei diante de Deus, porque um dia eu acreditei naquela palavra. Eu acreditei que Deus, ele podia me agraciar em todas as áreas da minha vida. Logo depois dali, eu
Encontrei o meu varão. Glória a Deus. Dá uma glória à irmã se tu ainda não encontrou. Olha o que eu fiz. Morri. Tá vendo que não dá pra falar? Passando delineador. Eu vou ajeitar aqui, ó. Então, encontrei o meu varão. Ele hoje é... Nós somos casados, lógico, né? Ele é concursado público. Hoje eu tenho minha empresa. Temos casa própria. Temos carro próprio. Temos nossas dificuldades, lógico que temos. Mas só que Deus nunca nos deixou faltar nada. E esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sei e que eu vivo. Todos os dias, vou botar um pouquinho de sombra marrom aqui embaixo para fazer um esfumado, tá? E depois daquele dia, eu comecei a entender o que é você viver a graça de Deus. Que uma mulher onde ela não... Em nenhuma das hipóteses ela conseguia viver o melhor de Deus por conta de uma área financeira e ela precisava na família dela. E ela passou a viver a graça de Deus no emprego dela. E todas as coisas começaram a cooperar. E é isso que eu vejo. E foi aquele momento que marcou assim a minha vida de uma forma muito especial. Foi quando eu comecei a olhar diferente e a contemplar diferente o amor de Deus pelas mulheres, o amor de Deus por cada uma de nós. E o quanto Ele quer nos agraciar. Então, naquele momento, eu pedi a Deus para que Ele gerasse uma fé em mim, de uma forma como Ele nunca tinha gerado antes, porque eu queria viver aquilo, que aquela mulher estava falando, que aquela bispa estava falando. E eu disse, Deus, eu preciso viver isso, eu preciso experimentar o teu melhor, eu preciso experimentar a tua plenitude em todas as áreas da minha vida. E eu vou passar o rímel agora, e eu posso dizer a vocês, sempre que eu vou passar o rímel, olha assim, ó, bota o espelhinho assim, um pouquinho mais pra cima, e passa assim, você não vai borrar, tá? E aí eu comecei a experimentar o melhor de Deus pra minha vida. A partir daquele dia em diante, tudo na minha vida foi só bênção de Deus e eu tenho muito a agradecer. Tive dificuldades, como todo mundo tem, mas cada dificuldade que eu vivi foi mais um aprendizado de Deus na minha vida. E depois daquele dia, eu nunca mais deixei de ir para o Congresso de Mulheres. Porque, minhas queridas, eu tenho para dizer para você, é algo muito sobrenatural. Cada palavra ali não simplesmente só gera fé em você, mas ele lhe desafia a ser uma mulher melhor, a ser uma pessoa melhor. Cada experiência que você escuta ali de mulheres que venceram na vida te inspiram a vencer também, a dar uma reviravolta na sua vida, a tomar decisões que muitas vezes você sozinha não conseguia tomar. E você precisa enxergar que outras pessoas conseguiram. E foi assim que aconteceu comigo. Quando eu tomei a decisão de que eu queria viver o melhor de Deus nessa terra, todas as coisas começaram a cooperar para o meu bem. E depois daquele ato profético, eu simplesmente não coloquei a minha área financeira ali, mas eu coloquei toda a minha vida eu entreguei no altar de Deus naquele momento. Bom, gente, eu tava passando o rímel e eu não sei o que aconteceu, o vídeo parou de gravar no meio da história, mas eu tava dizendo que naquele momento eu tomei a decisão de colocar Deus na minha vida e eu terminei de passar o rímel. Como vocês podem ver, eu tô com a maquiagem já toda pronta. Depois eu só passei um pouquinho de contorno. É assim, só vou mostrar pra vocês, tá? Você puxa aqui assim pro lado e passa bem aqui, ó, onde afunda, você passa. E depois que eu tomei aquela decisão, Deus, ele vem mudando e ele tem me abençoado muito. Então, eu gostaria de convidar você. Ué, eu fiquei na dúvida se eu usava esse ou esse, mas se você for mais discreta, você usa um tomzinho assim, mais rosinha, claro. Mas se você for mais ousado, você usa esse rosa pink, que foi o que eu passei, né? Não sei porquê, né? Vocês já entenderam? Mas é porque eu gosto mesmo. Então, o que eu quero deixar pra vocês é o que Deus fez na minha vida e que Deus, ele só espera uma oportunidade.
E a oportunidade que Deus teve para mudar a minha vida foi naquele dia, naquele momento. Então, assim, não percam essa oportunidade. Nós temos aí o Congresso de Mulheres que está chegando. E essa é a oportunidade que Deus pode ter para falar com você, para trazer algo novo, para trazer algo que vai lhe desafiar, uma mudança de vida, que vai gerar fé no seu coração. Então, eu conto com você nesse congresso. E se você tem alguma história, algum testemunho para contar também, deixa aqui embaixo. Eu vou adorar ouvir a sua história, vou adorar saber o que Deus fez na sua vida também. E se você tem alguma amiga que está em dúvida, se ainda não sabe se vai ou se não vai, incentiva ela, motiva ela, mostre esse vídeo a ela, pode ser que se inspire um pouco a ela. Então, um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, gente!